E aí, galera, nós estamos trabalhando aqui com a legislação tributária, tá? Normalmente a tributação está na Constituição. Você começa a estudar tributário na Constituição. Depois vai para onde? Para as leis complementares. Depois vai para as leis ordinárias, portarias, decretos, regulamentos, resolução do Senado, tratados internacionais. Aí, assim, mas o mais importante é que você tem a Constituição definindo todo o sistema tributário, tá bom? Competência, imunidades, repartição das receitas tributárias, depois vem as leis complementares à Constituição. Essa matéria de tributário, do ponto de vista geral, é regulada por lei complementar. Essa matéria é obrigatória, tá bom? Hierarquia formal. Matéria de legislação tributária para todos os estados e municípios, DF, União, é matéria obrigatória de lei complementar. Lei ordinária não regula, tá certo? Então a ideia é que você tenha aí uma hierarquia formal aí, no caso de legislação de legislação tributária, de lei complementar, matéria de lei complementar, tá bom? Ela já tem ali uma definição de um rol específico, tá bom? Que quando você evita a lei ordinária, que é mais fácil, a lei ordinária é mais fácil de ser aprovada, tá bom? Então é importante que você não crie, como se diz, conflitos entre as legislações. Resoluções do Senado, por exemplo, elas são importantes nas legislações estaduais. Estabelecemos a alíquota máxima e a alíquota mínima de alguns tributos estaduais, tá bom? E aí tributos até municipais. Por quê? Porque você tem regiões, o Brasil é um país extenso, então você precisa limitar o mínimo e limitar o máximo, tá bom? Você tem os convênios. Os convênios também são importantes. Por que os convênios são importantes? Porque aí você pode passar, não é delegação, é você convênio, permitindo que o município cobre lá, por exemplo, o ITR. O Estado da Federação cobre o ITR, que é um imposto federal, por exemplo. Então você tem os convênios aí, convênios de subordinação, que são fáceis de você, né, resolver a situação da cobrança tributária. Os tratados internacionais, tá certo? Eles só produzem efeitos internamente. Tem todo um trâmite, o tratado, a assinatura do tratado, aprovação pelo Congresso, ratificação pelo presidente, promulgação do decreto, publicação oficial. Eles entram como? Como lei ordinária. Os direitos fundamentais entrem como emendas à Constituição. Tratados em matéria tributária, apesar de serem bastante complexos, porque a União não pode ficar aprovando o tratado internacional e tirando incidências tributárias dos estados e municípios, porque os estados e municípios já têm poucos tributos. Então, mas aí eles vão entrar aí como legislação tributária ordinária e não como legislação tributária constitucional, tá bom? Então você tem aí, bem tranquilo aí, para evitar o quê? Bitributação, desonerar operações bilaterais, para evitar para o Brasil participar da OMS, para o Brasil participar das inúmeras convenções, para evitar a bitributação, evitar a evasão, a elisão fiscal, tá bom? Então, e as leis ordinárias e medidas provisórias, elas estão para a instituição de tributo, tá certo? E também para exonerar da obrigação de pagar tributo. Para isso que servem as leis ordinárias e também as penalidades. As penalidades previstas. A lei ordinária, ela é mais utilizada para o tributo. Não estou falando para regular questões de estados, municípios. Aí é lei complementar, tá certo? Estou falando da instituição do tributo, que é o caso que as medidas provisórias, por exemplo, têm força de lei ordinária. Então você tem tranquilo. Atos normativos infralegais, portarias, ordens e serviços, normalmente são normas internas da administração, tá bom? Que servem aí para o Poder Executivo, o Poder Estadual, Municipal e Federal fazer a sua cobrança tributária. É uma regulamentação, eficácia normativa quanto às normas superiores, tá bom? Matéria de mandado de segurança, não é matéria de ação direta de inconstitucionalidade. Tá bom? Essas matérias aí são só para você dar uma proteção à confiança, tá certo? Você tem ali a Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a resolução do Senado, aí você tem uma portaria, um decreto, um regulamento para regulamentar aquele tributo. Professor Joel, aqui na plataforma Aprenda. O curso é rápido mesmo. Para você entender a matéria, quando você for estudar, você já tem um conceito, já tem a base. Me acompanhe lá no canal, no Instagram, na plataforma Aprenda.